Ah. Eu posso ajudar você? Não quer minha Coca-Cola? Não. Toma, pode beber. Tá bom. Coca-Cola e um sorriso Pra repartir, pra refrescar. sorrir é tão bom. A única vez que a seleção brasileira jogou com patrocínio na sua camisa. Eu vou te contar um pouco essa história que foi em 1987, esse patrocínio da Coca-Cola, esse retângulo vermelho horroroso na camisa. O material esportivo era da Topper, muito antes da Umbro, da Nike. É um período bastante difícil do futebol brasileiro, do povo brasileiro. Não à toa, é uma referência esse vídeo, a essa discussão que teve aí da camisa 2 ser vermelha, outra bizarrice. Não sei de onde que o pessoal tirou essa ideia. E a gente vê que é muito também do lado político, esses factoides. O Brasil tá muito polarizado, porra, feio pra caramba. Quem sai perdendo sempre é a população, e quem sai ganhando são sempre os caras que têm o money, o poder, o dinheiro. Quem manda no jogo não é gente que é peão, operário, tá sempre atrás disso. A seleção brasileira perdidaça nesse período. Eu sempre comento isso em vários vídeos que a gente faz da seleção brasileira. Desde, pra mim, da Copa do Mundo de 74 até hoje, 2025, a CBF, a CBD sempre foi uma bagunça. Os caras nunca tiveram o mínimo de interesse pela seleção brasileira, pelo futebol brasileiro, e em especial esse ano de 87, que é muito simbólico para tudo, né? Pro futebol, para a população brasileira. O Brasil ali, pós-ditadura militar, ainda tendo em 88 a Constituição, tudo, aqueles movimentos políticos, a efervescência, ainda tudo na mente da população brasileira. Em 87 foi um registro disso, com um presidente da CBF da época, Otávio Pinto Guimarães, numa gestão, tenebrosa, um período nefasto do Brasil, uma herança que ele pegou ali da ditadura medonha. Até hoje a gente sofre muito disso. E se tu parar para analisar esse período aí do futebol brasileiro, por exemplo, pós-Copa do Mundo de 86, até a entrada no poder do Ricardo Teixeira, o Campeonato Brasileiro era uma zona, né? Você tinha liminar em tudo que era jogo do futebol brasileiro. Por isso que teve a criação, em 87 também, do Clube dos 13. E, curiosamente, um dos defensores é o jornalista Juca Kfouri, que era diretor da revista Placar. Em 1987... a CBF abdicou de fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Abdicou por falta de dinheiro. Não tinha como pagar as passagens e as hospedagens dos clubes como fazia até então. Em função da não realização deste Campeonato Brasileiro de 87, um movimento dos 13 clubes de maior torcida do Brasil reuniu-se e fundou o Clube dos 13, e este Clube dos 13 resolveu fazer a Copa União, com o patrocínio da Varig, da Coca-Cola, da Rede Globo de televisão. Se tu pegar várias colunas ali da Placar dessa época, ele defende muito a criação do Clube dos 13. Beleza, a ideia era muito boa, mas na prática a gente viu que é tudo conflito de interesse. Até porque também a Coca-Cola, que injetou muito dinheiro no futebol, foi uma marca importante ali, não só nesse jogo aí da CBF, da seleção brasileira, mas vários outros clubes. Ela praticamente patrocinou todos os clubes brasileiros, tirando, evidentemente, o Flamengo e o Corinthians. Aí eu deixo pra você responder, ou ficar essa pergunta na cabeça: por que o Flamengo e o Corinthians não tiveram patrocínio? Por exemplo, o Grêmio, que nego vai falar, o Grêmio vermelho do Internacional. Teve a ousadia de colocar ali o preto como patrocínio. Já pensou diferente. Por que o Flamengo não colocou Coca-Cola? Por que o Corinthians? Eu deixo essa pergunta pra você. A CBF, sem nenhum dinheiro, a seleção brasileira quebrada, o futebol brasileiro quebrado. Foi o retrato desse de 87, igual eu falei, com a criação do Clube dos 13, que contou ainda com a participação do Curitiba, Santa Cruz e Goiás. E, evidentemente, vários clubes foram muito prejudicados. Por exemplo, o Guarani e o América aqui do Rio, eles foram limados praticamente do futebol brasileiro nesse período. E eles que estavam muito bem ali na década de 80, tinham feito um baita campeonato brasileiro de 86. Então,
Essas coisas sempre aconteceram no futebol brasileiro. E outros patrocínios também estavam naquela época em efervescência. A Varig de aviação ali para fazer as viagens dos jogadores. A Rede Globo com os patrocínios da televisão também importantes naquele período. Era esse tripé aí, Coca-Cola, Varig, a Rede Globo, importante nesse contexto geral aí do futebol brasileiro dos anos 80. Porém, a gente vale sempre esse asterisco que até hoje é proibido você ter um patrocínio na camisa da seleção em qualquer jogo aí, tanto amistoso quanto jogo oficial, partidas de Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então a CBF correu muito risco de levar uma punição severa. Ela foi alertada por então presidente da época da FIFA, o brasileiro João Avelange, um cara com muito poder, muito status. Ele já havia sido também presidente ali da época aqui no futebol brasileiro. Então o cara conhecia muito bem ali os bastidores, era um cara bem relacionado. Ele alertou isso ao Brasil. Porém, no dia 9 de dezembro de 87, o Brasil jogou com esse patrocínio, com esse retângulo vermelho na camisa, de forma medonha, horrorosa, que hoje em dia serve de registro de muitas pesquisas aí, observações, e para os caras que colecionam essa camisa que deve valer uma fortuna. E vale destacar que a CBF ia receber por cada jogo apenas 40 mil dólares, evidentemente. Era o dinheiro da época, era muito dinheiro, mas para a entidade que não tava sem nada no caixa, qualquer pingado que caía era bem-vindo. Então, um momento bastante tenebroso do futebol brasileiro. O Brasil ali do técnico Carlos Alberto Silva, ele que depois, no ano seguinte, saiu, deu espaço pro Lazzaroni, um cara que também foi colocado ali porque ele tinha um bom relacionamento com o Eurico Miranda, que era o diretor da CBF, o cara que conhecia ali o pessoal, o Ricardo Teixeira, que depois assumiu também a CBF. Aí, teoricamente, a CBF foi um período que começou a se reestruturar e ganhar muito dinheiro, porém a bagunça sempre ocorreu. A gente vê que até hoje, o Campeonato Brasileiro, aí a arbitragem, porra, é caótica. Mas fica aqui esse registro desse jogo no dia 9 de dezembro, que contou com várias bizarrices, como você não podia chamar os jogadores que atuavam no futebol europeu, além dos jogadores do Flamengo, Internacional, Sport Guarani, que estavam decidindo a Copa União e o módulo amarelo. A Copa União, que era a elite do futebol ali, os principais times, e o módulo amarelo, que era o secundário. Por isso que o pessoal aí... Ainda vou fazer um vídeo para falar muito bem dessa Copa União de 87, mas na minha opinião, o vencedor legitimamente é o Flamengo. Legitimamente é o Flamengo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Pô, ele enfrentou os melhores times. Enfrentou aí passou por vários apuros ali até chegar a ser campeão, com um timaço também. Mas o pessoal gosta dessas polêmicas. Eu acho que não tem polêmica nenhuma nisso. Justamente, quem causou essa polêmica foi a desorganização da CBF, que não soube realizar o campeonato aí, deixou na mão dos clubes, e foi essa bagunça também mais caótica ainda. Muita gente interessada, muito poder, muito dinheiro, tudo, patrocínio rolando. E vale também mencionar que nesse jogo contra o Chile, antes, teve a Copa América de 87. O Brasil, no jogo decisivo, perdeu de 4-0. Pra tu ver o tamanho da humilhação, tamanho de como era a bagunça ali. Claro, tem a culpa dos jogadores. Tem, mas eu acho que o erro vem de cima pra baixo. E isso era um retrato pra tu ter noção. A gente que já fez vários vídeos aí da seleção brasileira na década de 70, somente ali de 78 até 86. É uma geração que não ganhou nada de relevante com o Brasil. E aí? A culpa é exclusivamente dos jogadores? Porra, a gente vê que o Tele Santana assumiu em períodos assim curtos. O de 82 a 86 teve inúmeras trocas de técnico. Teve o irmão do Zico, teve o Evaristo, teve o Parreira. Depois, na reta final, o Tele aí chamou os caras que já estavam longe das suas condições ideais. Foi tudo errado. Esse também de 90 aí, pra Copa do Mundo de 90, também foi um ciclo horroroso, medonho. Às vésperas da Copa do Mundo, o Lazzaroni assume. Ali cria um mal-estar na Copa América com o povo nordestino. Principalmente ali porque ele não chamou os caras do Bahia, que havia sido campeão brasileiro de 88 com toda a justiça. E depois na Copa do Mundo também problemas de relacionamento nos vestiários ali, nos bastidores. Tudo isso aí a gente vê que é culpa de quem? De quem tá lá em cima, que joga bomba pra quem tá embaixo resolver, os buchas de canhão. E nesse jogo aí, por exemplo, do Brasil, a seleção entrou com Gilmar, Zé Teodoro, Batista, Luizinho, Nelsinho, Douglas, Raí, Pita, Valdo, Sérgio Araújo, Renato. A base do time do São Paulo
muito forte. O Brasil ganhou 2-1. O resultado é o que menos interessa. Um jogo fraco também. Os gols do Brasil foram do Valdo e do Renato. E também vale destacar que esse patrocínio da Coca-Cola do retângulo valia para mais um jogo contra a Alemanha 3 dias depois, no estádio Mané Garrincha. Porém, aí entra a figura do João Avelange, que vetou, foi em cima do presidente da CBF, cobrando explicações. Aí o presidente ficou meio vendido e tirou, para tu ver no YouTube, pesquisar aí um jogo do Brasil e Alemanha no final de 87. Já é camisa amarela normal ali, com material esportivo da Topper. Então o presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães, ficou à mercê de tudo isso. Ele teve que tirar o patrocínio da Coca-Cola da camisa do Brasil. Mas a gente vê como que foi bastante ruim esse tempo da seleção brasileira. E o período, que eu digo que até hoje continua a mesma bagunça. Eu sempre afirmo isso, que o título da Copa do Mundo de 94 e 2002 é exceção, foge muito da regra ali, porque foi decidido dentro de campo ali, meio que um pacto entre os jogadores, o técnico, muitos craques reunidos, o Brasil sempre com um celeiro ali, e hoje em dia a gente já não tem esses jogadores como Romário, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, jogadores que decidiam que dentro de campo era outro comprometimento, essa sintonia era muito diferente com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente a gente não vê muito isso hoje em dia, então fica aqui esse registro, meio que uma homenagem a esse período e um resgate também de memória desse fatídico jogo contra o Chile em 87 com patrocínio aí da Coca-Cola, esse retângulo vermelho medonho. Se você aí gostou, curta, compartilhe, fortalece se inscrevendo no canal, dê novas sugestões aí que é importante pra gente ir evoluindo, crescendo, melhorando cada vez mais. Valeu, até a próxima. Coca-Cola. Então, boa tarde a todos.